Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, sabendo que Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem estado conosco pelo Espírito Santo, pela palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Estamos iniciando uma nova série de estudos na sequência em que nós tratamos a respeito da vida humana, da individualidade, das questões da construção familiar, do casamento, das questões familiares conjugais. Agora que nós chegamos ao casamento nesta série anterior, vamos tratar daqui para frente a respeito da sexualidade humana à luz da Bíblia. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram no canal, aqueles que acompanham as mensagens, que dão seu like e que compartilham a mensagem do canal, porque é desta maneira que o YouTube entende que a mensagem é relevante e nós podemos alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que buscam uma reflexão, uma orientação centrada na Bíblia. Então agradeço a vocês que já se inscreveram, que compartilham, que dão o seu joinha ali no canal. Agradeço a vocês e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque isto faz com que nós alcancemos mais pessoas e propaguemos melhor o Evangelho, a palavra de Deus. A nossa série, neste primeiro episódio da série sobre sexualidade humana à luz da Bíblia, nós vamos tratar acerca da identidade sexual. O que é esta questão da identidade sexual? Se fala muito a respeito de sexualidade, se fala muito a respeito de sexo e sexualidade, a partir destes princípios, são duas coisas completamente diferentes, distintas uma da outra. Quando nós tratamos de sexo, nós tratamos a respeito da identificação sexual a partir do masculino e do feminino. Quando nós falamos em sexualidade, nós estamos falando a respeito da essência humana, da prática sexual, do relacionamento sexual humano. Então, sexo e sexualidade, apesar de, claro, ter a sua ligação, mas o sexo em si, ele é uma identificação humana. E a sexualidade trata da atividade sexual e da maneira que o ser humano compreende o sexo, compreende a atividade sexual que ele propõe para o seu modelo de vida. Nós estamos tratando e vamos tratar aqui da sexualidade e do sexo à luz da Bíblia. E quando nós tratamos de sexo à luz da Bíblia, nós vemos no texto de Gênesis, desde o capítulo 1, na criação, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, onde Deus declara: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto bíblico fala que Deus criou homem e mulher. E ainda frisa, o texto bíblico frisa, ele reforça essa ideia: homem e mulher os criou e os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tratando a respeito desta questão da identidade sexual, em primeiro lugar tratando da questão do sexo, Deus fez homem e mulher. E aí vem uma reflexão que muitos se perguntam a respeito da estrutura divina, da estrutura de Deus. Deus é homem ou Deus é mulher? Já que a sua apresentação pessoal na Bíblia é sempre pelo masculino, com algumas exceções, né? A apresentação pessoal de Deus normalmente se trata pelo masculino,
mas ele fez também a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Como nós podemos observar isto dentro da perspectiva divina? Quando nós vemos a maneira que Jesus apresenta Deus o Pai, a maneira que Jesus apresenta Deus, Jesus que é o Deus encarnado na figura masculina. Mas a Bíblia fala que Jesus, na sua encarnação, ele se esvaziou de Deus. E no seu tempo, naquele momento, ele teve que se apresentar em figura masculina, porque era desta maneira que ele seria ouvido, que ele seria respeitado, que ele teria autoridade para falar dentro daquela cultura, dentro daquela expressão da humanidade em que o masculino dominava aquela região, aquela situação dentro daquele momento. Então Deus não poderia se apresentar em outra forma que não fosse pelo masculino, porque senão ele não teria a autoridade que teve, não seria ouvido como foi e não teria como apresentar o Evangelho da maneira que foi apresentado. Mas Jesus, falando a respeito da divindade, falando a respeito da essência de Deus, em João capítulo 4, versículo 24, Jesus fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, na sua essência, ele é Espírito e na sua forma espiritual existem características masculinas, existem características femininas. Mas quando ele criou o ser humano, quando ele criou um ser à sua imagem e à sua semelhança, ele dividiu a sua própria essência e ele criou homem e mulher. Ser homem e mulher passa pelo primeiro momento da identidade do sexo. A identidade do sexo é que vai a ser apresentado clinicamente como alguém que nasce homem ou mulher. Alguém, pela sua sexualidade visível, pode ser observado enquanto homem, enquanto mulher. E nós vemos isto de uma maneira muito clara ao identificarmos uma criança ao nascer, que dentro do seu nascimento, ela nasce com o órgão genital masculino, o pênis, ou um órgão genital feminino, a vagina. E é desta maneira que deve ser tratado. Não coloque apelidos nos órgãos sexuais. Nós não colocamos apelidos nos membros do nosso corpo de maneira geral. Nós não colocamos apelidos nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços, no tórax, na barriga. Nós não colocamos apelidos na cabeça. Nós não precisamos colocar apelidos nos órgãos sexuais, nos órgãos genitais. Chamar como é, dar o respeito e a dignidade que se merece para todos os órgãos do corpo, inclusive o pênis, inclusive a vagina. Então, assim que deve ser referido, porque quando começa a se usar apelidos, e muitas vezes estes apelidos tratam de uma imagem depreciativa a respeito da questão sexual, começa a se fazer e formar alguns traumas, formar algumas ideias que não são apropriadas e nem favoráveis para que a criança comece a se descobrir, comece a se identificar e comece desde cedo a se respeitar enquanto homem, enquanto mulher. A Bíblia é muito clara na criação, quando Deus ele faz o homem e faz a mulher. Só existe
dentro da perspectiva bíblica, esses dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino, dentro da questão do sexo, da identificação do sexo. As questões da sexualidade, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, são questões que o próprio ser humano acabou desenvolvendo ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. Mas o que Deus define é que existe o homem, existe mulher, com as suas características de sexualidade dentro do sexo que cada um nasceu, dentro do seu gênero, masculino ou feminino. É claro que o sexo, a genitália, o sexo visível não é o único fator que vai identificar um homem ou uma mulher. Este é um fator essencial e indiscutível. Aquele que nasceu homem, ele é observado e é declarado como um menino, como homem, porque ele nasceu com um pênis. A criança que nasce como mulher é identificada porque é observado a vagina. Mas existem órgãos internos, existem essências internas que são características próprias do masculino e do feminino. A mulher, dentro da sua estrutura, ela não tem apenas a vagina, mas ela tem ovários, ela tem útero, ela tem todo um sistema para desenvolver e acomodar em si um outro ser humano através da gestação. O homem, que vai ter, dentro da sua estrutura masculina, alguns órgãos específicos, como próstata, por exemplo, e dentro da sua masculinidade, ele tem o sêmen que vai semear uma nova vida na união com uma mulher dentro da prescrição bíblica após o matrimônio. E por que Deus prescreve desta maneira a sexualidade? Que homem e mulher se preservem até o matrimônio. Não é apenas uma picuinha, uma birra de Deus. Deus tem um motivo muito forte para fazer isto. Observem que Jesus fala em João 4:24 que Deus é Espírito. Deus é um ser divino, uma divindade absoluta que fez homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Deus, na sua divindade espiritual, ele se apresenta em duas formas, masculino e feminino, que este masculino e este feminino, quando se unem, ele reconstrói em si a unidade divina do amor. E é muito importante que nós tenhamos isto em mente. A união carnal, a união sexual, não é apenas uma união do prazer humano, mas é a reconstrução da unidade divina pelo Espírito de Deus. Quando homem e mulher se unem na sua sexualidade, eles estão reconstruindo aquilo que Deus dividiu. Deus dividiu a sua essência de amor, a sua essência de espiritualidade divina. Deus dividiu em homem e mulher. E homem e mulher, quando se unem pela sexualidade, eles reconstroem a divindade espiritual de Deus, a espiritualidade do amor, a espiritualidade que traz vida. E a prova disso é que a união entre um homem e uma mulher pode gerar uma nova vida. Dentro da unidade sexual, esta percepção do amor divino, do respeito, da integridade, deve ser absoluta entre o casal. Esta integridade e fidelidade deve fazer com que homem e mulher, pelo matrimônio, pela unidade sexual, observem-se
enquanto seres divinos abençoados por Deus e unidos em uma só carne pelo poder de Deus. Então, a atividade sexual é muito mais do que simplesmente um prazer humano, e é por isso que Deus, ele fala tanto a respeito da preservação da unidade sexual. Ele fala porque ele está nos alertando de que sexualidade não é apenas um prazer carnal, mas é uma unidade humana que, na sua expressão de amor, de integridade e respeito, reconstrói o divino em cada um de nós. Reconstrói o divino do amor, reconstrói o divino do respeito, reconstrói o divino do compartilhar o prazer da vida. E é isto que Deus quer que nós entendamos através da sexualidade. Também, entre as características masculinas e femininas, nesta divisão que Deus fez na criação, criando homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança, existem características que são próprias da feminilidade e outras características são próprias da masculinidade. Não quer dizer que elas não possam se misturar em algum momento. Observem uma característica forte que a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta quanto esta expressão do ser feminino, do gênero feminino, da mulher. A característica forte que a Bíblia apresenta, claro que a Bíblia apresenta muitas delas, mas esta abrange de uma maneira geral o que Deus espera de cada mulher. No texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2,15, a palavra de Deus nos diz assim: que a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Uma característica voltada para o feminino, voltado para a mulher. A mulher será honrada pela sua missão de ser mãe. E esta é uma característica exclusivamente feminina. Somente a mulher pode ser mãe. Somente a mulher pode ter esta expressão materna, seja o filho gerado no ventre, seja o filho concebido no útero, seja o filho gerado no coração, mas somente a mulher pode ser mãe. E a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, pelo seu exemplo, pela sua postura de vida, pela sua integridade. E o texto aqui de 2 Timóteo 2,15, 1 Timóteo 2,15, fala que a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer, em primeiro lugar, na fé, depois no amor, na santificação e com bom senso. Quando a palavra de Deus fala a respeito da característica da sexualidade masculina e a responsabilidade do homem dentro dessa questão da apresentação da sexualidade com integridade masculina, através do seu perfil masculino de caráter, da sua maneira de ser como homem, como masculino, nós temos o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, onde fala a respeito de Davi. Davi, que a Bíblia apresenta como um homem segundo o coração de Deus. E como a Bíblia espera que um homem seja segundo o seu coração. Para ser um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus nos diz aqui, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, o texto bíblico nos diz assim, que Davi, que era filho de Jessé,
era um homem que sabia tocar bem, ele tocava a harpa e ele sabia tocar bem, o que quer dizer que ele sabia fazer bem o que ele faz. Ele sabe tocar bem, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. É isto que a palavra de Deus espera que um homem seja segundo o seu coração. Para que um homem seja segundo o coração de Deus, ele tem que se aprimorar no dom que recebeu de Deus e fazer o melhor dentro daquilo que ele sabe fazer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Ele tem que saber fazer bem, não apenas fazer, mas fazer o melhor, oferecer o melhor de si. Deus espera que o homem, na sua masculinidade, faça o seu melhor na sua profissão, na sua integridade, na sua perspectiva de expressão masculina, que o homem faça o seu melhor. E aqui ele fala que o homem, Deus espera que esse homem faça o seu melhor, que seja forte, que seja um homem vigoroso, que seja valente para enfrentar os desafios da vida, que mantenha a sua postura de força, que seja alguém de respeito, que dentro da sua expressão de valentia e de força, ele revele que Deus está com ele em todo momento e que ele é capaz de buscar sabedoria e discernimento para vencer as adversidades de cada dia. O homem tem que ser forte, tem que ser valente, tem que ser homem de guerra. Não tem que se acovardar diante das adversidades do mundo, diante das guerras diárias, das batalhas diárias que nós travamos na sociedade, as batalhas pessoais, as batalhas familiares, as batalhas espirituais que nós travamos todos os dias. Um homem tem que ser valente, tem que ser homem de guerra, tem que ser sisudo em palavras. Sisudo em palavra, o que é um homem sisudo em palavra? Sisudo em palavras é um homem que sabe falar o que é certo no momento certo, que tem uma boa palavra, uma boa orientação, que sejam palavras de respeito, sejam palavras que apresentem uma pessoa honrada, não seja apenas uma pessoa que faz piada de tudo, que brinca com tudo, que usa palavras chulas para se referir às pessoas sem apresentar o respeito necessário. Então, uma pessoa que sabe se comportar e sabe falar o que é certo no momento certo, que ele seja sisudo em palavras, que seja de boa aparência, que cuide da sua aparência pessoal, porque isto também é importante, que seja uma pessoa aseada, uma pessoa que se cuide, uma pessoa que transpareça a aparência da limpeza, do trato, porque isto também faz parte da presença de Deus no ser humano. Ser limpo por fora mostra que estamos limpos por dentro. Ser de boa aparência. Ser de boa aparência não é necessariamente ser bonito, mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a beleza do Senhor é que a formoseia o rosto, como diz a palavra de Deus. É o Espírito Santo em nós que nos faz diferente, que nos faz amável, que nos faz agradável. É por isso que a última característica apresentada aqui para o homem e na sua maior expressão, criado à imagem e semelhança de Deus, que o Senhor seja com ele. Sexualidade é muito mais do que apenas uma identidade sexual em se observar se alguém é homem, se alguém é mulher, se alguém tem um pênis ou se alguém tem uma vagina. Se alguém
né, tem comportamentos em que definam a sua sexualidade. Ser homem e mulher dentro da perspectiva bíblica é ter a essência divina em si para se respeitar dentro da autoridade divina. Quando nós observamos a sexualidade à luz da Bíblia e observamos que sexualidade tem muito mais detalhes do que nós simplificamos na nossa humanidade, nós entendemos o cuidado de Deus a respeito das questões sexuais. Nós começamos a compreender melhor o que é sexualidade e não apenas sexo. A entrega sexual, quando está dentro dos padrões divinos, traz a bênção de Deus e reconstrói a unidade divina dentro de cada um. A entrega sexual profana, a união carnal profana, ela ofende a Deus, ela ofende ao próprio ser humano, ela traz uma falta de integridade, uma falta de respeito, uma falta de compreensão e de concepção do que é de fato a união conjugal, a união carnal da sexualidade. Agora observem que as características masculinas e as características femininas apresentadas na identidade da sexualidade humana, elas se misturam em algum momento, mesmo quando têm características específicas. Para a mulher, quando a Bíblia coloca que a mulher será honrada pela missão de ser mãe, mãe, como eu já disse, é uma característica que só a mulher pode ter. Mas tanto o homem quanto a mulher têm que permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Essas são características comuns. A fé, o amor, a santificação e o bom senso têm que ser características compartilhadas por homens e mulheres. Da mesma forma, quando se trata da característica masculina, a excelência de fazer o que se faz de melhor, de fazer bem, como está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, o fazer bem, ser forte, ser valente, ser sisudo em palavras de boa aparência e ter o Senhor consigo, também é uma característica, são características que a mulher deve ter com ela. Então, dentro da expressão masculina e da expressão feminina, nós sabemos que temos características em comuns. Porque Deus não é homem e nem mulher. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós compreendemos o desenvolvimento da sexualidade e não apenas o sexo em si, nós vamos encontrar na unidade da sexualidade a experiência de reconstruir o divino em nós através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você de uma maneira muito especial, que a preservação da sua sexualidade dentro da palavra de Deus reconstrua o divino de Deus na sua vida pelo Espírito Santo. Que o Senhor te conceda paz, te conceda integridade e direção espiritual em Cristo Jesus. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela oportunidade que temos de colocar nossas vidas todos os dias em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria, discernimento, provisão e que nós compreendamos a sexualidade que o Senhor formou em nós para que nós desenvolvamos e possamos reconstruir a divindade em nós também
pela sexualidade aprovada pelo Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um excelente dia na direção do Espírito Santo.